Olá! Olha eu aqui de novo para falar de dependência afetiva. Então, gente, estávamos falando, né, sobre os 10 passos para a cura da dependência afetiva. O último vídeo a gente ficou no quinto passo, hoje a gente vai falar do sexto, se der tempo a gente fala do sétimo. Os primeiros vídeos, esse canal é um canal bem recente, como vocês já perceberam. Nos primeiros vídeos eu falo sobre a dependência emocional e a origem. E agora nós estamos numa série de 10 passos para a cura. Você já entendeu a origem, de onde veio, por que você tem esse comportamento, agora você vai entender por que, como que você pode sair dessa, né, dessa falha emocional que você vive, dessa repetição que você vive, né, que é dito pela autora Robin Norwood, uma especialista em dependência afetiva. Ela era psicóloga, ela mesma dependente afetiva, sofreu muito por causa dessa condição, sofreu durante anos tentando mudar o esposo, nunca conseguiu, até que ela chegou a uma conclusão de que isso se tratava de uma doença, de que uma outra mulher no lugar dela, né, teria saído daquela situação há muito tempo. Então, se ela insistia tanto, né, então alguma coisa tinha com ela, né? Foi o mesmo insight que eu tive também, o mesmo insight que muitas mulheres têm. Então, para você sair dessa condição de dependência afetiva, existem 10 passos a serem seguidos. E é importante que os 10 sejam seguidos. Para cura total, a Robin, ela garante que, de acordo com as pacientes dela, né, e a história de vida dela, a experiência dela, tem que ser seguido os 10 passos. Sem um deles, não tem como você se curar, e fazendo só um, ou dois, ou três, não fazendo os 10 também não tem como. Então, vamos lá para o sexto passo? O sexto passo, eles nos diz que você tem que fugir dos jogos, parar com os jogos. O que são os jogos? Gente, no livro da Robin, o livro que eu falei para vocês, a Mulheres que Amam Demais, ela dá o conceito, né, o conceito científico, né, do que é os jogos numa relação. Aqui eu vou falar numa linguagem mais popular, né? Vou tentar explicar para vocês o que é. Os jogos são aquelas discussões intermináveis que não chega a lugar nenhum. Sabe, aquela discussão que você tem com a pessoa que pode durar horas, dias, meses, anos e nada é resolvido. Não chega-se a lugar nenhum, porque as partes envolvidas estão mais preocupadas em fazer jogos emocionais, se fazer de vítima, a outra se faz de acusador, o outro se faz de reconciliador. Aí fica aquele jogo de ping-pong, né? Vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vem pra lá. Eu jogo, ele rebate, eu jogo. E assim, pra dar um exemplo, eu vou pegar um exemplo que tá no livro, que foi feito por ela, uma história fictícia, né? Mary e Tom. E vou contar aqui para vocês um exemplozinho de jogos entre um casal. Então, são 23h30 da noite e Mary tá em casa, nervosa, ansiosa, chorosa, agitada, né, preocupada, quando de repente chega o esposo. Aí a Mary fala: "Onde você estava? Eu estava muito preocupada. Você poderia ao menos ter telefonado." E o Tom responde: "Pensei que você estivesse dormindo, mas já estou em casa, vou te fazer uma massagem. Desculpa não ter ligado." Aí a Mary retruca: "Não quero que me toque. Da outra vez também falou que ia ligar e não ligou. É sempre assim, eu fico aqui nessa angústia, você não faz nada, você não se preocupa, você não se importa comigo." E o Tom retruca: "Não é verdade. Eu pensei em você, não quis te acordar. Estava apenas tentando ser atencioso." Oh, que marido atencioso, né, gente? "Estava apenas tentando ser atencioso. Não importa o que eu faça, estou sempre errado. Se eu tivesse te acordado, estava errado, não acerto uma." Né? Ele aí se botou no papel de vítima agora, né? Depois dele dar essa de vítima, né, a Mary responde: "Desculpa por eu ter me zangado tanto. É porque eu me preocupo com você. Até essa hora eu não sabia se algum carro tinha te atropelado, um acidente, se você tinha sido assaltado. Eu tava preocupada, eu me preocupo com você, eu te amo. E eu me preocupo." E o Tom retruca: se preocupasse tanto, deveria ficar feliz de me ver quando eu chego em casa." Olha o alecrim dourado aí. "Você não confia em mim? Estou ficando cansado de ter que estar sempre te dando explicação.
Se confiasse em mim, teria ido dormir. E quando eu chegasse, estaria feliz em vez de me atacar. Eu acho que você gosta de briga. Ai, gente, não dou conta mais não. Eu cheguei do nível assim que não dá mais pra dar conta dessas. A Mary responde: feliz em te ver, volta para o lugar de onde você veio. Gente, vamos parar, né? Deu para entender mais ou menos o que é os jogos, né? Não é aquela conversa, aquele diálogo de um casal, né? Que tenta resolver um problema através da conversa, através de procurar ver onde que um tá errado, onde que o outro. Uma conversa honesta de ambas as partes. Porque aí nesse jogo tem o que? Tem ela brigando, argumentando, desejando um pedido de desculpas ou uma desculpa, né, válida que justifique por que ele chegou naquele horário. Então você fica tão habituada a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, que vai chegar um momento que você vai se tornar uma pessoa tão tóxica, você vai se tornar uma megera, você vai se tornar briguenta, antipática, infeliz, né? De viver aquela situação, de não ter controle sobre aquela situação, de querer, né, controlar a todo custo. Isso também remete à infância, né? Remete ao que a gente vem batendo muito aqui na tecla sobre os traumas de infância, sobre o comportamento que a gente desenvolve, né? Nosso tipo de personalidade, né? Então é tipo assim, uma briga com o teu passado, na verdade. Na verdade, a dependente afetiva, ela cresce assim tão cheia assim de raiva, né? Por causa do que ela viveu, ela não aceita, ela não merecia ter passado pelaquilo, ela era apenas uma criança. Então ela leva isso para a vida adulta e ela leva esse combate para a vida adulta e incoerentemente, não entendo porquê, não sei porquê, você acaba caindo no perfil de pessoas que tem aquele comportamento que aquelas pessoas lá do teu passado, lá da tua infância tinham. Porque a tua mente tá querendo resolver aquela situação mal resolvida do passado, né? E aí quer tá ali, naquele conflito. Porque você não conseguiu no passado, quando você era criança. Você era criança, você era indefesa, você não tinha poder, você não tinha como sair daquela situação. Realmente ali você era uma vítima. Mas agora não, agora você não é mais vítima da situação, agora você é uma adulta. E você tem que ser responsável pela sua vida, protagonista da sua vida. Então, a partir do momento que você consegue entender, consegue entender, né, que isso é um padrão de comportamento, é um padrão de comportamento tóxico, que te faz mal, que faz mal para os outros, você começa a mudar a tua vida. É por isso que a Robin, ela fala que quem segue esses 10 passos, ela nem fala para ninguém separar de ninguém, ela não aconselha, ao contrário, ela nem aconselha a casal nenhum se separar quando começam a fazer os 10 passos. Porque isso vai acontecer gradativamente. À medida que você muda, você força o outro a mudar. E se o outro não mudar, ele vai cair fora, ele vai querer procurar outra pessoa que seja otária igual você foi, porque você não tá sendo mais otária. Agora você já começou a praticar os 10 passos. Você tá aqui no 6º passo, né, que é fugir dos jogos. Isso quer dizer que você já botou em prática, né, os 5 passos que foi falado atrás. Dentre eles, renunciar ao controle e dirigir a vida do outro e desenvolver a tua espiritualidade pela prática cotidiana. Então, se você já botou em prática isso, você vai conseguir resistir a não começar o jogo, né? A não começar aqueles joguinhos. E se a outra pessoa começar, quando ele jogar a bolinha dele lá de ping-pong, você desvia. Você não entra no jogo. E desenvolver espiritualidade, você já desenvolveu. Então, se você tá muito angustiada, muito ansiosa, quase meia-noite, o marido não chegou ainda, o que você faz? Você já tá num grupo de apoio. Grupo de apoio a mulheres que amam demais. Gente, existe grupo de apoio para tudo. Existe grupo de apoio para meninas que foram vítimas de incesto, existe grupo de apoio para filhos de pais alcoólatras, para tudo, tudo, tudo. E tem um efeito curativo sem palavras, sem palavras. Então, aqui nós estamos falando da dependente afetiva. A dependente afetiva, ela já está botando em prática os 10 passos, ela já faz parte de um grupo de apoio. Então, o que ela vai fazer numa situação dessa? Ela tá começando a se angustiar, ficar nervosa, ficar com raiva, todos os sentimentos ruins que ela sente quando o marido já tá dando meia-noite, não chega. O que ela faz? Ela já conhece mulheres que estão na mesma situação que a dela, que estão na mesma
São histórias diferentes, mas no fim é a mesma coisa. Presas em relacionamentos disfuncionais, né? Com pessoas que elas querem ter o controle e não conseguem. Então ela vai ligar para uma dessas moças que participam, dessas mulheres, né, que participam, vai conversar. Aquilo já alivia. O fato de você falar tem um efeito curativo muito grande. Então aquilo já alivia, em vez dela ligar para ele, dela ficar focada nele. Como ela já botou a espiritualidade dela em prática, o que ela vai fazer? Ela vai repetir aquelas frases positivas, da qual a gente falou em outros vídeos, né? Que ajudam muito, que também tem um efeito curativo muito grande. Então, ela vai falar uma frase nessa situação dela que é apropriada para ela, tipo, eu não vou ficar nervosa, não estou nervosa, a minha vida está caminhando bem, eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu estou calma, sabe? Frases positivas, substituir, você pode adaptar a frase para a tua situação. Por exemplo, quando eu tô em momentos de muita angústia, eu comecei a fazer a oração da serenidade, né? Sempre que eu tava em um momento de muita angústia, assim, sabe? Muito. Porque você fica numa situação tipo eu nunca usei substância ilícita, né? Mas do que eu já li, do que eu já vi de casos também de pessoas conhecidas, a pessoa, quando ela para de usar substância ilícita, ela tem uma crise de abstinência. A dependente emocional, quando ela sai de uma relação de abuso ou quando ela muda o comportamento dela, ela tá na relação ainda, tóxica, mas ela mudou o comportamento dela. Então, vem tipo assim, umas angústias, como se você tivesse em crise de abstinência. Então, quando eu comecei, assim, já tava com um mês fazendo um contato zero, mas assim, enfim, aquela angústia, aquela coisa assim, aquela vontade, assim, aquela, sabe, uma fissura que vem pra você ligar, pra você telefonar, pra você ir atrás e tal. Eu fazia a oração da serenidade, que eu aprendi no grupo de apoio que eu participo, né? Que é assim, Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar e dá-me a sabedoria para mudar aquela que eu posso. Gente, eu repetia isso como se fosse um mantra. E me acalmava, automaticamente se me acalmava, depois eu ia fazer minhas orações, eu falava com Deus, eu dizia, Deus, eu sei que isso não é para mim, não é bom para mim. Deus me alertou desde o começo em sonhos. Eu não quis ouvir a voz de Deus. Gente, quando vocês sentem uma coisa assim, sabe? Sabe aquela vozinha que fala lá dentro? Ouçam. É a sua vozinha interior falando com você, o seu inconsciente, é Deus falando com você. Não faça isso, não vá por esse caminho. E a gente às vezes não quer ouvir, a gente tá seguindo o padrão ali da nossa mente, né? Aquele padrão ali que a gente tá acostumado, porque a nossa mente, ela é programada, né? A gente sabe hoje, vários estudos, né? É mais que provado, é programado. Tanto é que a dependência afetiva é um comportamento adquirido lá da infância, que vem lá da infância. Então, é o quê? É uma programação mental. Você foi programada a agir daquela forma. Então, para você sair dessa situação aí, você tem que reprogramar a tua mente. E dessa situação em particular, né, de dependência afetiva, de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, é seguir os 10 passos. A dependente afetiva, em busca de resolver esse problema do passado, assim, ela tá reprogramada, a mente dela tá programada, aliás, para se sentir numa zona de conforto quando ela tá nessas situações caóticas, nessas situações de vai e vem, de brigas, de confusão. Então, quando você para de agir dessa forma, quando você dá lugar à paz e à serenidade no teu coração, em vez de brigas, conflitos, vem um tédio. Se você aprender a suportar esse tédio, você está preparado a passar para a próxima etapa. Porque é nesses momentos de tédio que você entra em conexão com você mesmo, você entra em contato com você mesma, você avança, você evolui espiritualmente, você evolui mentalmente, você está próximo a passar para a próxima etapa. Então, gente, se esse vídeo agregou para você, deixe seu curtir, comenta aí se você já passou por alguma situação assim, né, de confusão, assim, você não sabe o que faz, você fala uma coisa, a pessoa consegue inverter aquela situação contra você, né? Nem que ela vá buscar coisa de 10 anos atrás. Ah, mas e você que fez isso, isso, isso? Né? Então, assim, comenta aí. Se você acha que você tá numa relação tóxica, comenta aí. Se você acha que esses 10 passos realmente fazem sentido, que realmente podem te fazer evoluir,
comenta, compartilha com alguém, já que você não é talvez tocado por essa situação, mas você conhece alguém, né? Compartilha com essa pessoa, porque o conhecimento é libertador, né? A palavra de Deus já diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Depois que eu passei a ter conhecimento sobre todas essas coisas, foi uma libertação na minha vida. Hoje eu me sinto livre para me ser quem eu sou de verdade. Porque aquela pessoa lá que eu tinha me transformado não era eu. Franciane, eu sou uma pessoa calma, serena, amorosa, cuidadosa com as pessoas que eu amo. E eu tinha me transformado, eu tinha me perdido de mim mesma. Eu não sabia mais quem eu era. Tentando transformar uma pessoa. Hoje eu entendo que nós estamos todos nessa terra, nós estamos assim, aqui para crescer, para evoluir. E cada um tá na sua, vamos dizer assim, na sua fase de evolução, cada um tá no seu modo pessoas ruins e não existe pessoas boas. O que existe são pessoas evoluindo. Então, o nível daquela pessoa de evolução tá, vamos dizer, alguns números para trás. Não tá na mesma sintonia que a minha. Então, para a relação dar certo, você tem que encontrar uma pessoa que esteja na mesma sintonia que a sua, que tenha os mesmos princípios e os mesmos valores. Da contracorrente, quer dizer. E assim é que eu vou deixando vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!